Existe um versículo na Bíblia, escrito há quase 4.000 anos, que descreve, com uma precisão que arrepia, o maior erro financeiro que os brasileiros cometem hoje. Não é um versículo sobre dízimo, não é sobre prosperidade, não é sobre trabalho duro. É sobre um homem que, num único momento de fraqueza, destruiu toda a herança que estava reservada para ele, tudo em troca de algo que durou menos de 10 minutos. Esse versículo está em Gênesis 25. E neste vídeo, nós vamos investigar menos camada por camada menos, porque esse erro de quase 4 milênios atrás continua se repetindo em cada fatura de cartão de crédito. Em cada parcela impulsiva, em cada compre agora e pague depois que aparece na sua tela. O versículo diz assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Gênesis 2, 5 e 34. Até o final deste vídeo, você vai entender por que o seu cérebro funciona exatamente como o de Esaú. E, mais importante, o que fazer para nunca mais cair nessa armadilha. Mas antes, a gente precisa entender o que, exatamente, Esaú perdeu. Para entender a gravidade do que Esaú fez, a gente precisa voltar no tempo. Uns 3.800 anos, para o Antigo Oriente Próximo. Naquela época, ser o primogênito não era apenas uma questão de orgulho familiar. Era uma posição jurídica, espiritual e econômica. O filho mais velho recebia o que o hebraico chama de Behora, o direito de primogenitura, e o que isso significava na prática. 3 coisas enormes. Primeiro, uma porção dobrada da herança. Deuteronômio 21 e 17 deixa isso claro. Se um pai tinha 2 filhos, a herança era dividida em 3 partes, e o primogênito ficava com 2. No caso de Esaú, estamos falando da herança de Isaque, que por sua vez era herdeiro de Abraão. Não era qualquer herança. Era a riqueza acumulada pelo homem que a própria Bíblia descreve como extremamente próspero: rebanhos, terras, servos, prata, ouro. Segundo, a liderança do clã, o primogênito se tornava o patriarca da família após a morte do pai. Ele era juiz, mediador, tomador de decisões. Era poder e autoridade. E terceiro, e talvez o mais importante, o papel sacerdotal. Antes da instituição do sacerdócio levítico, era o primogênito quem exercia a função de sacerdote da família. Ele era o elo entre a família e Deus. Pensa no peso disso. Esaú não tinha apenas uma herança financeira. Ele tinha uma herança espiritual institucional, generacional. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe quando lê essa história rápido demais. Gênesis 25, versículo 29, Jacó está cozinhando um ensopado. A tradição rabínica conta que Isaque estava de luto pela morte de Abraão. E que Jacó preparava lentilhas, um alimento tradicionalmente oferecido a enlutados, porque seu formato redondo simbolizava o ciclo da vida. Esaú chega do campo, cansado sem faminto, exausto, imagina a cena, o cheiro do cozido no ar, o calor do fogo, aquele momento em que o corpo todo diz, eu preciso disso agora. Esaú olha para o ensopado e diz menos, e o hebraico aqui é revelador, halitene, que é uma palavra quase animalesca. Não é por favor, me sirva, é mais como enfia isso na minha boca. É a linguagem de alguém que perdeu completamente a perspectiva. Alguém dominado pelo impulso. E Jacó, que a Bíblia descreve como tão menos um homem de reflexão, atento, calculista menos percebe a oportunidade e diz, primeiro, me vende o seu direito de primogenitura. A resposta de Esaú é a frase mais cara da história da humanidade. Estou quase morrendo. De que me vale a primogenitura? Ele não estava morrendo, estava com fome. Mas na cabeça dele, naquele instante, o presente era tão urgente que o futuro simplesmente deixou de existir. E o texto termina com 5 verbos em sequência, rápidos, secos, sem emoção. Gênesis 2, 5 e 34. Comeu, bebeu, levantou-se, saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura, 5 ações automáticas. Sem reflexão, sem pausa, sem arrependimento, pelo menos, não naquele momento. Mas aqui é que a história fica realmente perturbadora. O que Esaú fez naquele dia? A neurociência deu um nome 3.800 anos depois, desconto hiperbólico. E o que é isso? É a tendência natural do cérebro humano de dar um valor desproporcional ao que está disponível agora e desvalorizar tudo que está no futuro, mesmo que o futuro seja infinitamente mais valioso. Pesquisadores como George Ainsley demonstraram isso em laboratório. Quando você pergunta a alguém,
Você prefere $50 hoje ou $100 daqui a 6 meses? A maioria escolhe os 50. Agora, quando a pergunta muda para $50 daqui a 3 meses ou 100 daqui a 9, as pessoas escolhem os 100. A distância temporal é a mesma menos 6 meses menos, mas, quando agora entra na equação, o cérebro pira. E sabe o que é mais perturbador? Segundo pesquisa publicada no Journal of Neuroscience, essa decisão nem é racional. O cérebro faz esse cálculo de forma reflexiva e automática. Você não pensa, eu prefiro imediato. Você simplesmente prefere sem perceber. É exatamente o que Esaú fez. Ele não sentou e avaliou, HMM. Será que este ensopado vale uma porção dobrada de herança, liderança de clã e papel sacerdotal? Não. O cheiro do ensopado ativou algo primitivo. O corpo disse agora. E a mente obedeceu. Alguns neurocientistas explicam isso por uma lente evolutiva. Se os seus ancestrais encontravam comida, eles comiam na hora. Não deixavam um antílope magro passar para talvez pegar um mais gordo depois. Um antílope agora era melhor que 2 no mês seguinte, porque no mês seguinte, eles poderiam estar mortos. Esse instinto de sobrevivência foi essencial na savana, mas no mundo financeiro moderno, é uma armadilha mortal. E aqui está o problema que quase ninguém conecta. O que Esaú fez por instinto, o sistema financeiro moderno transformou em ciência. Cada parcela em 12 vezes sem juros é um ensopado de lentilhas com cheiro irresistível. Cada compre agora, pague depois é Jacó dizendo, pode comer, é só me entregar o seu futuro. E os números provam que estamos vivendo uma epidemia do pecado de Esaú no Brasil. Segundo a pesquisa PIC da Confederação Nacional do Comércio, quase 79% das famílias brasileiras terminaram 2025 com algum tipo de dívida. Esse é o maior percentual para o mês de dezembro em toda a série histórica. De cada 5 famílias que você conhece, 4 devem alguma coisa. Mas o dado que realmente deveria tirar o sono de todo mundo é este. Segundo o SPC Brasil, mais de 71 milhões de brasileiros estavam com o nome negativado em meados de 2025. Isso representa quase 43% de toda a população adulta do país. Pensa nisso. Em cada grupo de 10 adultos no Brasil, 4 não conseguem pagar o que devem. E qual é o grande vilão? O cartão de crédito, que se tornou a principal modalidade de dívida, presente em 85% das famílias endividadas. Os juros do crédito rotativo menos, aquele que você paga quando não quita a fatura inteira menos, fecharam 2025 em torno de 438% ao ano. Para que você entenda o que isso significa na vida real. Uma dívida de R$1.000 no rotativo do cartão vira mais de R$5.000 em um ano. Uma professora da Fundação Dom Cabral resumiu assim: não existe nenhum investimento no mundo que pague juros nessa velocidade, mas existe um empréstimo que cobra. Agora, eu preciso te contar uma história, porque os números são frios. Mas a vida das pessoas. Não, Renata, 34 anos. Professora da rede pública em Goiânia. Salário de R$3.200 por mês, em 2022. Renata recebeu um limite de cartão de crédito de R$8.000, quase 3 vezes o salário dela. E no começo, ela usava pouco. Uma compra aqui, uma parcela ali. Mas aí veio o Natal daquele ano. Os filhos queriam presentes. A família ia se reunir. Renata gastou R$2.000 além do que podia, parcelou. Vou compensar no mês que vem, só que o mês seguinte trouxe material escolar. Depois veio o IPVA, depois o aniversário do marido. E cada vez que a fatura chegava alta demais, Renata pagava o mínimo. Aqui está o detalhe que quase ninguém percebe quando faz isso. Pagar o mínimo da fatura é ativar o crédito rotativo. E no rotativo, aqueles R$2.000 que Renata gastou no Natal começaram a se multiplicar como uma bola de neve numa montanha sem fim. Em 18 meses, a dívida de R$2.000 tinha virado R$11.000. Renata estava comprometendo mais de 40% do salário só para pagar juros. Não o principal, os juros. E ela me disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Ela disse: eu sinto como se tivesse vendido o meu futuro por um Natal. A primogenitura de Renata era a tranquilidade financeira, a possibilidade de construir uma reserva, de investir na educação dos filhos, de dormir em paz. E ela trocou tudo isso por um ensopado de lentilhas embalado em papel de presente. Mas antes que você julgue a Renata menos, e eu sei que é tentador menos, a gente precisa ser honesto. Quem nunca comprou algo que não precisava, com dinheiro que não tinha, para impressionar pessoas que nem ligam?
Esse não é um erro de caráter, é um erro de estrutura. E a Bíblia já sabia disso. Tiago 1:14-15 diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Percebe a sequência. Não é instantâneo. É um processo. Atrai, seduz, concebe, dá à luz, consuma, gera morte. É uma cadeia de eventos. E o primeiro elo dessa cadeia é sempre o mesmo, o impulso do agora, mas se Esaú representa o erro. Existe um personagem bíblico que representa exatamente o oposto. José do Egito, o homem que, sob a pressão mais extrema que você pode imaginar, escolheu o longo prazo, sempre vendido pelos irmãos. Escravizado, falsamente acusado, preso. Em cada uma dessas situações, José poderia ter escolhido a gratificação imediata, a vingança, o desespero, o atalho. Mas ele não fez isso. E quando finalmente chegou à posição de poder menos como administrador do faraó, o que José fez? Gênesis 41, 35-36 conta: ele criou o primeiro plano de reserva de emergência documentado da história. Durante 7 anos de abundância, ele separou 1/5 de toda a produção do Egito, 20% guardado, armazenado, protegido. Para quem já investe há mais tempo, o que José fez é o que a educação financeira moderna chama de pague-se primeiro. Antes de gastar, separe. Antes de consumir, guarde. Antes de ceder ao impulso do agora, proteja o futuro e o resultado. Quando os 7 anos de fome chegaram menos, e eles sempre chegam, na Bíblia e na vida menos, o Egito não apenas sobreviveu. Ele se tornou a potência econômica da região. Enquanto todos os outros passavam fome, José tinha ensopado de sobra. Mas ele não tinha vendido nada para consegui-lo. Ele tinha economizado. Provérbios 21:5 resume isso com uma clareza que dói. Os planos do diligente levam à fartura, mas todo apressado acaba na miséria, todo apressado acaba na miséria. Esaú era apressado, José era diligente, e agora? A pergunta mais importante deste vídeo: como você passa do modo Esaú para o modo José? Porque saber que o impulso existe é o primeiro passo. Mas não é suficiente. Marcos, 41 anos. Eletricista autônomo em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Renda variável, entre R$3.000 e R$5.000 por mês, dependendo do volume de serviço. Marcos vivia no modo Esaú sem saber. Mês bom, ele comprava. Mês ruim, ele parcelava. E o saldo ia se acumulando. Em 2023, ele devia R$14.000 no cartão e mais R$6.000 de um empréstimo pessoal. Quase R$20.000 no total, com juros que comiam metade do que ele ganhava. E foi aí que alguém da igreja dele, um irmão que trabalhava como contador, sentou com ele e fez uma coisa simples. Colocou no papel quanto Marcos pagaria de juros nos próximos 3 anos se continuasse naquele ritmo. O número foi R$42.000, mais do que o dobro da dívida original, só em juros. Marcos disse que sentiu como se tivesse levado um soco. Eu vi o meu futuro saindo da minha conta todo mês, e eu nem percebia. E aqui está o que mudou tudo para ele, e é onde entra o antídoto bíblico. Marcos aplicou 3 princípios que vêm direto das Escrituras. Primeiro, o princípio da visibilidade. Provérbios 2:7-23 diz: conheça bem a condição dos seus rebanhos. Cuide bem das suas ovelhas. Em termos financeiros, saiba exatamente onde está cada centavo. Marcos anotou tudo menos cada gasto, cada entrada, cada parcela. Quando o dinheiro sai do invisível e vai para o visível, o impulso perde poder. Pesquisas de economia comportamental confirmam isso. Quando as pessoas monitoram seus gastos diariamente, o consumo impulsivo cai significativamente. Segundo, o princípio do 20%, inspirado diretamente em José. Marcos separava 20% de tudo que entrava antes de pagar qualquer outra coisa. Nos meses bons de R$5.000, R$1.000 ia direto para quitar a dívida. Nos meses ruins, eram R$600. O segredo não era o valor, era a consistência. Provérbios 13:11 reforça: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá. Mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais, aos poucos terá cada vez mais. A Bíblia está descrevendo juros, compostos a favor de quem tem paciência menos e contra quem tem pressa. Terceiro, o princípio da espera de 72 horas antes de qualquer compra não essencial acima de R$100.
Marcos esperava 3 dias. Só isso, 3 dias. E sabe o que acontecia? Na maioria das vezes, o desejo simplesmente passava. Porque o desconto hiperbólico funciona nos 2 sentidos. Se o impulso é mais forte quando a recompensa está perto, ele enfraquece quando você cria distância. Marcos levou 22 meses para quitar tudo. Não foi fácil, não foi glamouroso. Mas quando o último boleto foi pago, ele tinha não só a dívida zerada a menos, ele tinha 300 reais por mês que antes iam para juros e agora iam para um investimento simples. Em 3 anos, isso vai se tornar mais de 12 mil reais. Marcos parou de vender a primogenitura. Existe uma passagem no Novo Testamento que funciona como um epílogo devastador para a história de Esaú. E pouquíssimas pessoas conectam essa passagem às finanças. Hebreus 12, versículos 16 e 17, cuidado para que ninguém seja profano como Esaú, que por um único prato de comida vendeu os seus direitos de primogenitura. Depois, como vocês sabem, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. Não encontrou lugar para arrependimento, embora o buscasse com lágrimas. Lê de novo essa última parte. Não encontrou lugar para arrependimento, embora o buscasse com lágrimas. Isso não significa que Deus não perdoa. Significa que algumas consequências são irreversíveis. O tempo perdido pagando juros não volta. Os anos que você poderia ter investido e não investiu não voltam. A herança financeira que você poderia ter construído para seus filhos e consumiu em parcelas não volta. Não é sobre condenação, é sobre realidade. E essa palavra que o autor de Hebreus usa, profano, no grego é bebelos. Sabe o que ela significa? Aquele que trata o sagrado como comum. Esaú não odiava a primogenitura. Ele simplesmente não a tratava como sagrada. Para ele, era algo que podia ser negociado quando a fome apertava. E nós fazemos a mesma coisa com o nosso futuro financeiro. A gente não odeia a ideia de ter estabilidade, reserva, tranquilidade. A gente simplesmente trata essas coisas como negociáveis quando o impulso do agora bate na porta. Mas aqui está a boa notícia que eu quero deixar com você. Esaú teve uma chance, e desperdiçou. Mas diferente de Esaú, você não está preso a uma decisão irreversível. Se você está endividado agora, se está preso no rotativo, se está vivendo de parcela em parcela. Isso pode mudar. Não amanhã, talvez. Mas pode mudar com o primeiro passo certo. E o primeiro passo não é técnico, é espiritual. É decidir, de forma consciente e deliberada, que o seu futuro é sagrado, que não está à venda. Que nenhum ensopado de lentilhas, por mais bonito que seja o parcelamento, por mais irresistível que seja a promoção, vale a herança que Deus preparou para você e para sua família. Provérbios 21. 5 mais uma vez, os planos do diligente levam à fartura. Diligência, planejamento, paciência. Esses são os antídotos para o pecado de Esaú. José não nasceu disciplinado, ele foi forjado pela adversidade. E talvez seja isso que Deus esteja fazendo com você agora, usando o aperto financeiro não como castigo, mas como escola. Para que, quando a fartura vier, você saiba o que fazer com ela. Se esse vídeo fez sentido para você, se algo aqui tocou um ponto que você precisava ouvir, deixa um like, inscreva-se e compartilha com alguém que precisa dessa mensagem. Porque no fim das contas, a diferença entre Esaú e José não era inteligência, não era talento, não era sorte. Era isso, um escolheu o prato, o outro escolheu a promessa. E você, o que vai escolher? Se você quer continuar aprendendo sobre finanças com sabedoria bíblica, clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela. Eu te vejo lá.